Só por meio da formação e da informação, da leitura, do estudo, o ser humano pode se transformar. Se isso não acontecer nas primeiras idades, como os gregos pensavam, a paideia, é impossível que o ser humano mude com o passar do tempo. Quanto mais velho ele fica, mais renhido em suas questões particulares ele se torna. Ele acha que está certo, ele acha que conhece, mas ele não conhece nada do mundo. Por isso é importantíssima a formação do ser humano no momento em que ele nasce, já começar a trabalhar para que no futuro esse ser humano se torne alguém extraordinário. Por meio da leitura isso é possível. Somente por meio da leitura e do estudo o ser humano pode se tornar capaz. Isso os gregos pensaram. E é esse o assunto do vídeo que eu me proponho a falar. Sobre a paideia, sobre o livro do Hermann Jaeger, que é um livro extraordinário e que eu recomendo para todos. Leiam, e leiam as obras universais, leiam os clássicos. Leiam, porque só isso te permite explorar mundos novos e você começa a ter um senso crítico com relação a esse planeta, esse mundo. As coisas que foram feitas no passado são a régua para a gente poder se medir. E aí, tranquilo? Boa noite? Tudo beleza? Como é que tá vocês? Tranquilo? Ó, hoje quero falar um assunto interessante com vocês chamado educação, tudo bom? Ó, baseado nesse livro aqui, ó, Paideia, do Hermann Jaeger. Isso aqui é a história da educação grega, da formação do homem grego. É a história do povo grego por meio da educação. Como o povo grego, como os gregos foram o que foram e essa origem. Por que que o grego chegou a ser o que acabou se transformando nessa história que nós temos hoje de povo extraordinário da antiguidade? Por que que os gregos foram o que foram? E o Hermann Jaeger, ele vai fazer todo o passado, ele vai buscar no passado, vai buscar na história como esse grego chegou a ser o que foi. Beleza? Para princípio de conversa, o Hermann Jaeger já abre o livro dando o seu recado, dizendo o porquê, como e porquê um povo atinge a suprema eficiência, chega ao ponto máximo de sua existência. Por quê? Por meio da educação. Olha só isso aqui. Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos. O tipo permanece o mesmo. Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a sua espécie pela procriação natural. Só o homem, porém, consegue conservar e propagar a sua forma de existência social e espiritual por meio das forças pelas quais a criou, quer dizer, por meio da vontade consciente e da razão. O seu desenvolvimento ganha por elas um certo jogo livre de que carece o resto dos seres vivos, se pusermos de parte a hipótese de transformações pré-históricas das espécies e nos tivermos ao mundo da experiência dada. O ser humano, ele só é o que ele é, obviamente, por meio do repasse de conhecimentos, por meio dessa corrente de informações que vem passado de geração em geração. Se eu tenho uma civilização, se eu estou numa civilização que ela é, não vou dizer extraordinária, ela é boa, ela tem conteúdo, esse conhecimento ele é passado, ele é repassado, e você não tem uma sociedade que está em decadência, está na degeneração, que é o que muita gente fala sobre o momento que nós vivemos no mundo. Não vou dizer do Brasil, hein? Vou dizer do mundo. Essa falta de qualidade nas coisas, que a gente tem essa sensação, essa impressão de que alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não vai bem. Essa sensação. Nós temos celular,
nós temos computador, nós temos tecnologias extraordinárias, por exemplo, que nos levam daqui para ali, nós temos aparentemente o melhor dos mundos possíveis, né? Nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, mas alguma coisa parece que está errada. Eu particularmente não sei se é um sentimento que outras gerações no passado tiveram. Assim, eu posso abrir um jornal de 1900 e ver lá no jornal críticas ao momento atual que aquela sociedade vivia, e ali o pessoal reclamando que o passado é que era bom, o passado foi sensacional, nós vivemos em decadência. Na época do Voltaire, o pessoal vivia dizendo, por exemplo, que aquele momento deles era os iluministas. Não era o melhor dos mundos possíveis, né? Tirado do conto do Voltaire. Quer dizer, então, o momento que nós vivemos, pelo menos na minha percepção de ser humano, não é dos melhores, não vem a ser dos melhores. E eu às vezes percebo que isso tem a ver com a forma como as nossas crianças, a forma como as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão sendo educadas nas escolas por meio da formação dos professores. Os professores, por exemplo, são bem formados? Esses professores, por exemplo, que dão aula para os seus filhos, eles são senhores de boa formação? O que eles leram? O que eles estudaram? Eles estudaram para passar para concurso? Fizeram um concursinho, decoraram lá um monte de leis, etc, 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 e fizeram concurso e hoje são professores, por exemplo, da rede pública? É isso? Era isso na Grécia? Você acha que um sofista grego, olha, o sofista que é amplamente criticado, a palavra ficou até meio pejorativa, sofista, ficou meio desgastado por tantas indas e vindas da palavra, a palavra ficou meio, né? Os sofistas que ensinavam as crianças na Grécia, eles eram criticados pelo Platão, são praticamente, pode-se dizer, os pais da educação grega, um dos pais dessa forma de educação grega. Eles ganhavam para isso, eles viviam por meio eles formavam os meninos, eles educavam os meninos, eles passavam conhecimento e recebiam para isso. Isso é basicamente um sistema que, por meio dos sofistas, veio de lá para cá. Nós, professores, ganhamos nosso salário, nós ensinamos as crianças e ganhamos salário. Não é idealisticamente, né? Não é algo idealístico. Nós ganhamos um salário e trabalhamos com a formação de pessoas. Mas essa formação que nós temos, ela é boa? Você, por um acaso, que tem o seu filho, por exemplo, na escola, você acha, por exemplo, que os professores que dão aula para que eles passem em concurso público, passem no vestibular, passem no Enem, é interessante esse conhecimento que ele vem adquirindo ao longo do tempo? Ele vai se tornar um grande homem, uma grande mulher? Vai ser alguém extraordinário? Você acha que a formação que está sendo dada nesse período faz com que o seu filho ele se torne algo extraordinário? Um ser humano assim, digno de estar nos livros de história? Você acha que isso é possível? Uma passagem aqui do Werner Jäger, que eu sublinhei aqui, que fala bem sobre esse momento que nós vivemos. Olha só. É para nós uma grande fortuna que Plutarco nos tenha transmitido não só a conhecida trindade pedagógica dos sofistas, mas ainda uma série de ideias intimamente vinculadas àquela doutrina e que manifestam claramente o seu alcance histórico. É através do exemplo da agricultura, olha só que bacana, olha só que sensacional. É através da agricultura, encarada como caso fundamental do cultivo da natureza pela arte humana, que Plutarco explica a relação entre os três elementos da educação. Ele vai fazer uma ponte entre a educação e a
e a agricultura. Ele vai mostrar o que é a educação. O Plutarco ele vai falar sobre isso, o que é a educação, e vai fazer essa síntese com a agricultura. Continuando. Uma boa agricultura requer, em primeiro lugar, uma terra fértil, um lavrador competente e uma semente de boa qualidade. Para a educação, o terreno é a natureza do homem. O lavrador é o educador, as sementes são as doutrinas e os preceitos transmitidos de viva voz. Quando as três condições se realizam com perfeição, o resultado é extraordinariamente bom. Quando a natureza escassamente dotada recebe, pelo conhecimento e pelo hábito, os cuidados adequados, podem ser em parte compensadas as suas deficiências. Olha, em contrapartida, até uma natureza exuberante decai e se perde quando é deixada ao abandono. É isso que torna indispensável a arte da educação. O que se obtém da natureza com esforço torna-se estéril se não é cultivado. E chega mesmo a ser tanto pior quanto melhor era por natureza. Uma terra menos boa, mas trabalhada com perseverança, a inteligência acaba por dar os melhores frutos. Acontece o mesmo com o cultivo das árvores, a outra metade da agricultura. Os exemplos do treino do corpo e da criação dos animais são mais uma prova da probabilidade de cultivar e educar a physis. O que é preciso é empreender a tarefa no momento exato, quando a natureza ainda é maleável e o que se ensina é facilmente assimilado, gravando-se na alma. Nós, seres humanos, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres que podemos fazer coisas extraordinárias, desde a mais tenra infância, essa terra seja cultivada com o melhor, seja dado o melhor para esse indivíduo que está começando o seu caminho na Terra, no planeta. Se o que você dá para o seu filho não é bom, dali não vai sair boa coisa. A formação desse indivíduo é tudo. A formação dessa pessoa, ela tem que ser com o melhor, tem que ser com boa escrita, ele tem que aprender a escrever bem, ele tem que ler bons materiais, bons livros extraordinários, o melhor que o ser humano já colocou por aí. Ele tem que ouvir boas músicas, não pode ser música ruim. Esse conceito de música ruim e boa, você pode até... não. Se um indivíduo ele é criado escutando Beethoven, se ele é criado escutando Brahms, se ele é criado escutando música erudita, dali vai ter uma formação. O caráter ele vai adquirir com os exemplos que tem ao redor dele. Essa é a formação. Formação de um bom caráter. Se você é pai, você tem que entender que você tem que dar bons exemplos para o seu filho. Se você pode dar a melhor formação, uma formação grega para o seu filho, uma formação extraordinária, mas se ele vê você dando maus exemplos para ele, se ele vê esses maus exemplos sendo ao redor, ele vai copiar esses maus exemplos que você está dando para ele. Ele está vendo, ele está te enxergando, ele está te observando no que você tem de bom e o que você tem de ruim. É muito importante, por exemplo, na educação, que esse ser ele seja cercado de todos os cuidados possíveis, porque dali pode nascer um bom fruto ou uma fruta podre. E lá na frente não adianta reclamar. Essa formação desse indivíduo, ela tem que ser cercada dos maiores cuidados.
Por que que nós vivemos no pior dos tempos possíveis, pode dizer assim, nesse momento pavoroso que nós temos, que nós estamos vivendo agora, 2020, 2021? Por que que ao longo do tempo parece que as coisas pioram? Por que que o ser humano parece que se cretiniza sempre? Parece que ele piora, embora ele seja feito aristotelicamente falando para ser um deus, para ser algo extraordinário. Por que que esse ser humano parece que não dá certo? Algumas pessoas ainda chegam ao cúmulo de dizer que o ser humano nunca deu certo. O ser humano nunca. Parece que nós vivemos numa bolha de enganação. Algumas pessoas costumam me dizer isso. Que nós vivemos numa bolha de enganação. Que o ser humano nunca foi nada disso que parece que se coloca. Mas tem os exemplos do passado. Será que esses exemplos foram mentirosos? Eu particularmente, como humanista, eu não acredito. Eu acredito que o ser humano ele tende a ser fantástico. Se você der as condições, se você der os meios, ele vai fazer coisas maravilhosas. Ele pode colocar ele pode fazer coisas de nível tecnológico, por exemplo, como colocar o homem na Lua. Alguns nem acreditam que o homem pisou na Lua. Mas eu acredito. Eu acredito. Isso ali é a mente do ser humano. É a mente, é a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas extraordinárias. Muito mais seria feito se as condições propícias fossem dadas. Mas parece que a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Nós fazemos coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo que fazemos coisas maravilhosas, chegamos ali na frente e destruímos tudo. Parece que a gente destrói, a gente constrói, destrói. Entendeu? E o Jäger, ele vai dar esse panorama do porquê os gregos foram o que foram. Um exemplo que sobrevive por mais de 2000 anos. Ele vai fazer todo o histórico do passado. Todo esse histórico vai puxar a origem, o 0 a 0 dessa educação grega lá do início, lá dos seus primórdios, lá na poesia do Homero. Essa linha reta que vai fazer esse homem construir aquelas coisas extraordinárias. Que se você pegar uma peça de teatro grega, se você pegar os grandes escultores gregos, se você pegar a literatura grega, se você pegar a filosofia, por exemplo, de Platão, aquilo ali tem uma força, tem uma profundidade que nenhum outro povo do mundo conseguiu atingir. E olha que nós temos todo um aparato aí de homens com toda a informação passada ao longo desses 2000 anos aí. E por que a gente parou aparentemente nos gregos? Por que a gente não atingiu os pícaros da evolução humana mental? O que aconteceu? Porque é aquele negócio, 1 passo, 2 passos, te dá 1 passo para frente, 3 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. A gente parece que não avança. Nós já tivemos na história da humanidade grandes educadores. Nós tivemos, além dos gregos, o Ocidente, por exemplo, deu Pestalozzi. Já estudou a história do Pestalozzi? Como ele, na Europa, arregimentou, por exemplo, as crianças e montou um instituto que a ideia era revolucionar o conhecimento e dar o melhor que o ser humano tinha produzido ao longo do tempo. Maria Montessori, estuda Maria Montessori, vê o método Montessori, vê como aquela mulher fez coisas extraordinárias com crianças, a arte de educar. Tem um livro dela chamado A Infância, que eu li, que eu tenho lembrança dele todo momento, porque são formas de você trabalhar com o ser humano que estão aí, ó, para quem quiser. Quem quiser fazer, faz. Você já ouviu falar em Froebel? Outro grande educador? São esses homens que pensaram a evolução do ser humano, que vem com formação lá dos gregos.
Os gregos deram o pontapé inicial e disseram assim, ó, nós começamos e vocês seguem adiante. Por que que a gente tem essa ideia de que parece que a coisa não vai, não foi, nunca vai? Parece que a gente dá uma... Parece aquele carro velho, né? A gente dá uma primeira e o carro não vai. Por quê? 2000 anos. Será que daqui a 2000 anos nós ainda vamos estar falando dos gregos como grandes? Eles construíram coisas maravilhosas, fizeram coisas extraordinárias. E nós o acompanhamos nesse passar de tempo? Ou ficou lá? Ou ficou lá perdido naquelas experiências de 500, 600 anos de história grega, 700 anos de história grega, que para a história da humanidade é uma unha, é um nada. Por que será? Definição de paideia, você deve estar me perguntando, né? Falou de paideia, falou do livro e não disse o que vem a ser isso aqui. Segundo os conceitos, paideia é um termo do grego antigo. É empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega clássica. Inicialmente, a palavra derivada de paidos, pedos, criança, significava simplesmente criação dos meninos. Ou seja, referia-se à educação familiar, os bons modos e principalmente morais. A transformação do homem, a alma, entendeu? Você tem o corpo e você tem a mente, a alma. Essa alma, isso que está aqui dentro, ó, isso aqui que tem que ser mudado, tem que ser transformado para você chegar a fazer coisas maravilhosas. Não viver na mediocridade, não viver aí como mero funcionário público, fazendo apenas o básico todo santo dia até o dia que você morrer. Você se orgulhar do seu passado, você se orgulhar das coisas que você fez. Você olha para trás e fala, caramba, hein? Eu fiz coisas maravilhosas. Eu não tive uma vida medíocre. Eu não fui um ser medíocre. Eu apenas vim aqui e passei, ó. Não, você que está me vendo, você que está me vendo, pode fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Você pode. Você é um ser extraordinário. Você é maravilhoso. Você pode. Não pode se deixar levar pela vida. Se você se deixar levar pela vida, você acaba mais um aí na multidão. Você é mais um. Você pode fazer coisas extraordinárias. Então é isso. Ó, grande livro, grande material. O Ernest Jäger, ele dá uma linha, ele dá uma passada na República de Platão, vai mostrar como Platão foi um excelente um extraordinário educador, embora a educação dele fosse para o Estado grego, fosse para o Estado, a criação da República, ele vai passar um pente fino em todos os grandes pensamentos, em todos os grandes pensadores gregos, todos. Ele não vai deixar passar por nenhum ele vai deixar de passar. Então ele vai fazer todo o apanhado, toda a história, desde o início, vai passar pelos poetas, vai fazer uma limpa, entendeu? É uma boa, você que é educador, você que é professor, você que se interessa pelo assunto, você que gosta da ideia de educação, você que é pai, você que olha o seu filho, por exemplo, que é criança, você pensa, poxa, o que esse meu filho pode vir a ser, né? Que todo pai tem esse pensamento. O que meu filho vai ser? Qual é a do meu filho? Ó, paideia, vendo? Educação, transformação, motivação, fazer esse ser ficar grande, fazer esse ser maior, ser extraordinário, entendeu? Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Ó, paideia, Ernest Jäger. Dica de leitura. Esse livrinho aqui, basiquinho, ele tem cerca de 1.400 páginas. 1.400 páginas. Profundíssimo. Profundidíssimo.
é um material que vale a pena para os amantes da educação, para os amantes da história, para os amantes, para quem gosta de estudar o universo grego. Isso aqui vale a pena, entendeu? Ó, aqui, ó. Beleza? Então vou ficando por aqui, ó. Dá um joinha, ó, pimba, dá um joinha, curte esse canal, curte o nosso canal, tá? Dá um joinha, se inscreve, tá? E comente o que você achou, se achou ruim, achou bom, comente, tá? Eu tô aqui para isso, tô aqui. Daqui a pouco eu volto com outro assunto, com outra dica de leitura. De repente pode ser um filme, se o filme realmente for bom, a gente fala aqui. Ou de repente um disco, uma música, um cantor, falar de algo extraordinário, falar de uma grande conquista da raça humana, alguma coisa que vale a pena, eu tô por aqui para falar, beleza? Ó, então tô aqui, vou dando boa noite para vocês e até uma próxima, tá bom? Valeu, tchau!